Sempre há algo que nos fazem questionar. Por exemplo, por que isso é assim? Como isso é feito? Da onde surgiu isso? Ou até mesmo, será? Seja bem-vindo ao canal Casa dos Curiosos. E no vídeo de hoje vou mostrar a vocês 105 curiosidades que precisei checar para acreditar. Mas antes, já vai deixando o seu like agorinha mesmo, se inscreva no canal e ative as notificações. Você não vai acreditar no que tem no primeiro lugar, então fique até o final do vídeo. Bora assistir! Você sabia que a Barbie, aquela boneca mundialmente conhecida e desejada por todas as garotas, se chama Barbara Millicent Roberts e o nome de seus pais são Margaret Roberts e George Roberts, todos nascidos em Wisconsin, nos Estados Unidos. Essa curiosidade eu nem sabia. A famosa Estátua da Liberdade é completamente feita de cobre, então em sua cor original ela era do mesmo tom de uma moedinha de 5 centavos. Ela ficou nesse tom esverdeado devido à oxidação que aconteceu em 1920. Não é muito legal ser verde. Há mais átomos em um simples copo de água do que copos d'água dentro de oceanos do planeta Terra. Tá desconfiado? Pode tirar a prova. Algumas cordilheiras, como a Serra Nevada, lá na Califórnia, possuem neve cor-de-rosa. Além disso, com cheiro e gosto de melancia. Isso mesmo que você ouviu, melancia. Mas fique longe da neve amarela, hein? Qualquer espiga de milho possui um número par de fileiras, e geralmente são 16, e em média a 800 grãos. A chuva possui cheiro mesmo. É uma mistura de óleos vegetais, bactérias e ozônio. Foi Salvador Dalí que originalmente criou o design do logotipo do famoso pirulito Chupa Chups, lá em 1969. Ele também ordenou que o logotipo ficasse no topo da embalagem, para que todo mundo batesse o olho e visse de primeira. Em uma outra versão da aurora boreal no nosso hemisfério sul, é chamada de aurora astral, e durante o inverno é a melhor época para ver essas lindas luzes no sul. Os vitorianos costumavam dizer a palavra prunes antes de bater qualquer foto, só para parecer assim mais sérios. Naquela época, sorrir era coisa de gente sem educação. O mar de Sargassos não possui orla e fica bem ali no meio do Atlântico Norte. As suas fronteiras são todas únicas e naturais, possuindo 4 correntes oceânicas. Normalmente, quando você espirra, o ar sai de seu nariz a cerca de 160 km por hora. Para saber se um cranberry está maduro, os agricultores deixam cair em uma superfície de madeira para ver se de fato eles vão quicar. Apenas os frutos maduros fazem isso. 90% da população mundial moram no hemisfério norte. E isso aqui, o delicioso ketchup, era antigamente vendido de forma de comprimidos lá nos Estados Unidos nos anos 1800. A música mais longa já feita foi criada para durar 639 anos. A Organ 2, a SLSP, sigla para As Slow As Possible, está sendo tocada na Alemanha e será finalizada no ano de 2640. Não perca esse incrível evento. Todo episódio de Friends forma uma palavra Friends. Já observou isso? A justa é o esporte oficial de Maryland, lá nos Estados Unidos. Qual o seu esporte favorito? Nos diga! O grande designer de videogame Toru Iwatani disse que se inspirou em uma pizza sem fatia para criar o famoso Pac-Man. O nome verdadeiro do monstro das bolachas do programa Vila Sésamo era Sid. Você sabia dessa? Eu não. Um adulto normal é formado por 7 octilhões de átomos. Para quem não sabe, é um número 7 seguido por inúmeros zeros. Só para comparar, há cerca de 300 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Um coração de uma baleia azul é praticamente do tamanho de um carro pequeno e dá para ouvi-lo batendo a cerca de 3 km de distância. Os golfinhos se chamam pelo nome, mas para ser mais específico, eles se comunicam através de um assobio diferenciado. Na linha do tempo, a rainha Cleópatra viveu mais primeiro do que o grande evento na Lua, que foi o primeiro pouso na Lua há 2000 anos, do que a grande construção da pirâmide 2500 anos. O nosso querido plástico bolha deveria ter uma textura de papel de parede. Os cientistas colocaram 2 cortinas plásticas iguais àquelas que colocam no banheiro em uma máquina seladora, porém o material ficou cheio de bolhas de ar. O botão de curtir no Facebook, em seu estágio inicial, queria dizer: maravilha, você perderá cerca de 2 meses da sua vida aguardando o sinal vermelho ficar verde, mas nada de ficar no celular, viu? Um relâmpago qualquer possui energia suficiente para torrar cerca de 100 mil fatias de pão. No ano de 1996, cerca de 30 mil patos caíram de um navio cargueiro no Oceano Pacífico. Até hoje, muitas pessoas encontram na Austrália, ao Alasca, alguns patinhos navegando por aí. Há uma ponte em uma rodovia na Holanda que foi construída somente para passagem de esquilos. Para nossa tristeza, cerca de 5 esquilinhos ainda utilizam essa ponte por ano. Aquele buraquinho que fica na parte inferior de qualquer cadeado é útil para drenar a água caso seja exposto à chuva. O maior floco de neve foi registrado em Montana, nos Estados Unidos, em 1887 e tinha um tamanho de um disco de frisbee. Vocês sabiam que os galos possuem protetores auriculares naturais, impedindo assim que os deixem surdos ao ouvirem o próprio canto? Muitas pessoas remetem àquele salgado delicioso chamado croissant à França, mas originalmente ele é de Viana, na Áustria, e só chegou nos franceses em 1830. A maior pirâmide do mundo não fica lá no Egito, e sim em Puebla,
lá no México. Se o nosso cérebro fosse um computador, ele faria 38 trilhões de operações por segundo. Mas você sabia que o computador mais potente do mundo tem cerca de 0,002% dessa capacidade? Não sabia não? Tá sabendo agora. Se você quiser trabalhar como taxista lá em Londres, você terá que decorar 320 rotas, 25 mil ruas e 20 mil pontos turísticos, sem usar o Waze, ok? Olha, essa aqui, juro que eu não sabia, tô sabendo agora. A data de validade escrita em uma garrafinha de água refere-se a ela, e não à água dentro. Como aprendemos na escola, o plástico pode se deteriorar com o tempo, mas a água nunca estraga de verdade. A pirata mais rica de todos os tempos foi uma mulher chamada Xing Shi. Ela comandava uma tripulação de cerca de 80 mil homens. Uma simples pessoa comum olha o seu celular a cada 6 minutos, totalizando 150 vezes por dia. Tá olhando o celular agora, hein? O continente africano é o único continente localizado nos 4 hemisférios ao mesmo tempo. Tanto o Equador quanto o meridiano primário atravessam a sua região. As linhas que demarcavam o meio das rodovias foram criadas graças ao leite que vazava nas carruagens. Um rapaz chamado Edward Hines observou o líquido pingar no meio das estradas em 1911 e teve a grande e brilhantíssima ideia. Os incas usavam nós em cordas ao invés de anotações para realizar registros. Os motoristas da NASCAR suam muito durante as competições, que podem perder cerca de 4,5 quilos em uma só corrida. O calor que nossos corpos liberam em meia hora é capaz de ferver 4 litros de água. A Apple obteve sua própria linha de roupas em 1986, mas não teve grandes resultados. Todas as pessoas de olhos azuis podem ter o mesmo antepassado distante, já que todas possuem o mesmo material genético para determinada cor de olho. Um australiano meio biruta tentou vender a Nova Zelândia no eBay uma vez. O leilão então foi interrompido por $3.000 pelo próprio site. O Monte Everest não é a montanha mais gigante do mundo, pois esse título pertence ao Mauna Kea, um vulcão com 4.200 metros acima do nível do mar, e seu restante fica submerso. O famoso ponto de interrogação com exclamação que usamos para terminar frases possui um nome, sabia? Se chama Interrobang. Aquele salgadinho que amamos, o Doritos, são perfeitos para acender uma fogueira, pois são inflamáveis e queimam por um longo período de tempo e, por fim, são uma delícia. IKEA é a sigla para o nome de seu criador, mas nem vou tentar pronunciar a fazenda que ele foi criado e sua cidade natal. Quando as geleiras estão derretendo, faz um barulho mega alto de fritura, parecendo que você está colocando uma batata frita no óleo quente. O astronauta Alan Shepard foi a única pessoa a jogar golfe fora do planeta. Ele realizou esse ato na Lua em 1971, durante a missão espacial Apollo 14. As placas continentais boiam na mesma velocidade que nossas unhas crescem. Os gatinhos podem ser alérgicos aos humanos, mas isso tem a ver com os nossos perfumes ou alguns dos nossos sabonetes que usamos e não com o nosso cheiro natural. Existe uma fruta na América Central e na América do Sul chamada sapota preta. Dizem que essa fruta possui um gosto de pudim de chocolate. Há alguns anos atrás, a arte era uma espécie de esporte olímpico. Entre os anos de 1912 e 1948, as pessoas competiam realizando pinturas, esculturas, arquitetura e músicas. As caixas pretas dos aviões não são definitivamente pretas, e sim alaranjadas, facilitando a localização caso precise procurá-la. O delicioso bolo German Chocolate não possui nada de alemão. A palavra German, que é alemão em inglês, vem do nome do criador do bolo, Samuel German. O céu do horizonte de Marte é vermelho e seu pôr do sol é azul. Isso acontece por conta da poeira do ar do planeta. Aquele chapéu famoso que todos os chefes de cozinha usam são chamados de toque e possuem cerca de 100 pregas para simbolizar as 100 formas de como se prepara um ovo, e na França, o ovo é chamado de œuf. Você sabia dessa? Cerca de 60% de seu cérebro é composto por gordura, mas na verdade, esse é o órgão mais gorduroso do corpo. Aquela massinha de modelar que nós amávamos foi inicialmente criada para limpar papel de parede. As placas de pare eram amarelas durante 30 anos, mas em 1954 surgiu então a tinta vermelha, que não desbotava, e tudo assim mudou. Lá em 2014, dois pesquisadores que moravam aproximadamente cerca de 45 minutos de distância de helicóptero se encontraram usando um app de namoro na Antártica. Os anéis de todas as árvores ficam mais largos quando o clima é úmido e quente. O local mais quente habitado é Dalol, na Etiópia, quando suas temperaturas médias anuais de 34 graus e em alguns picos de verão chegam a 46 graus. A única letra que não está presente na tabela periódica é a J. Apenas um fiozinho de espaguete é chamado de espargueto e uma simples e única unidade de ravioli é chamado de raviolo. A expressão sair à francesa significa sair de uma festa ou evento sem se despedir de ninguém, mas quem fala isso é somente nós brasileiros e nos países que utilizam a língua inglesa. Mas lá na França, a expressão muda e fica sair à inglesa. Você pode queimar cerca de 100 calorias por hora ficando em pé sem fazer absolutamente nada. O uso do GPS é gratuito, mas custa em média $2 milhões por dia para fazê-lo funcionar. O Reino Unido possui mais tornados por área do que qualquer outro país do mundo,
mundo inteiro. A Times Square, nos Estados Unidos, foi chamada por Longcrack Square até a sede do famoso jornal The New York Times se mudar para lá em 1904. A palavra kimono significa coisa de vestir, ki significa vestir e mono significa coisa. O Papai Noel recebeu uma super licença de piloto e os mapas aéreos do governo dos Estados Unidos em 1927, e também foi prometido a ele que as luzes da pista de pouso ficariam acesas para ele. O Metallica foi a primeira banda a se apresentar em todos os 7 continentes. No dia 8 de dezembro de 2013, a banda fez um show chamado Freeze and All, na Antártica, a mais celulares do que humanos em nosso planeta Terra. A Torre Eiffel foi projetada primeiramente para Barcelona, porém os catalães não gostaram nem um pouco do projeto, que acabou sendo transferido para Paris. Na limusine oficial dos Estados Unidos não há fechaduras, e só o serviço secreto americano sabe como abri-las. A única janela que abre também é do lado do motorista, para pagar pedágios ou até mesmo para conversar com agentes secretos que escoltam um veículo. A partida mais longa de cricket durou mais de 12 dias, e foi uma disputa entre a África do Sul e a Inglaterra, mas no fim terminou sem nenhum vencedor, pois o time inglês teve que embarcar em seu navio de volta. Havia um voo interestadual da Qantas Airways movido a óleo de cozinha, e foi o primeiro voo comercial da Austrália a utilizar biocombustível sustentável. O homem que criou o Guinness Book não conseguiu encontrar informações sobre qual era o pássaro de caça mais rápido, e acabou que ele ficou com tanta raiva que criou um jeito original de guardar todos os recordes em apenas um lugar. Quanto maior for o cérebro de qualquer animal, maior será a duração de seu bocejo. O dos ratinhos, por exemplo, são os mais curtos, e os bocejos dos cães e camelos são os mais longos, perdendo somente para os humanos. A deliciosa pizza margherita leva tomate, queijo, mozzarella e manjericão para representar a bandeira da Itália. A pizza foi criada em 1890 para a rainha Margherita da Itália, que acabou se tornando sua preferida. Um coração humano bate cerca de 115 mil vezes por dia, 42 milhões por ano e mais de 3 bilhões ao longo da vida. O presidente americano Abraham Lincoln gostava tanto de gatinhos que uma vez deixou um comer em cima da mesa de um jantar formal na Casa Branca. Os e-mails de spam recebem esse nome em homenagem a uma esquete sobre uma carne enlatada, feita por um grupo humorístico inglês chamado Monty Python. As letras menos usadas em nossa língua são o K, W e Y. Existe apenas uma chance em cada 1461 de um bebê nascer em 29 de fevereiro, já que essa data só ocorre a uma vez a cada 1461 dias. Você conhece alguém que faz aniversário nesse dia? Nos conte aí. O caixa eletrônico mais remoto de todo o mundo inteirinho fica na Antártica e ainda é usado para cerca de 1000 residentes de uma base científica. Mas para qual finalidade seria esse dinheiro? Chuta aí porque não sei. A Papua Nova Guiné tem mais idiomas do que qualquer outro país. São mais de 820 línguas indígenas. Inacreditável. Rei da Selva era o nome original do filme Rei Leão, até que os criadores do filme se lembraram que os leões não vivem na selva. Acabou assim mudando seu nome original. Uma forma bem diferente e certa para fazer sua garganta parar de coçar é coçando a orelha, pois ajuda a acalmar a sensação, já que é um estímulo nos nervos que geram espasmos musculares na garganta. Os adesivos que vêm grudados nas frutas são comestíveis, pois a cola usada neles é uma específica e diferente das outras. Mas isso não significa que você não precise lavar as frutas antes de comer, viu? A coisa mais pequena do mundo já fotografada foi a sombra de um átomo. Ela acabou ficando presa em um detector e só bem depois a câmera digital a registrou. Cerca de 16 milhões de tempestades acontecem ao redor do mundo todos os anos, e cerca de 1.800 delas estão acontecendo nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo. Está chovendo muito por aí? Essa curiosidade é muito engraçada. Uma das datas comemorativas mais bizarras de todo o mundo é celebrada no dia 3 de março, nos Estados Unidos. É o dia do "e se os gatos e cachorros tivessem polegares opositores?". Mas cá entre nós, o que você acha que esses animaizinhos fariam caso tivessem? Nos conte. A maior árvore do mundo é uma sequoia enorme, chama-se General Sherman. Ela possui mais de 2000 anos de idade e é tão alta quanto a Estátua da Liberdade e o Big Ben, e é cerca de 18 vezes mais pesada do que uma gigantesca baleia azul. Elvis Presley possuía cabelos loiros durante toda a sua infância e adolescência, mas ele achou que o visual mais escuro fosse mais legal, e geralmente ele dava um belo de um trato em seus cabelos utilizando graxa de sapatos. A primeira fotografia de todas foi feita em 1826 e precisou cerca de 8 horas de exposição. Só imagine ficar ali, sentado por 8 horas na mesma posição, sem mexer nenhum músculo. Para demonstrar carinho e afeto na Grécia Antiga, os rapazes jogavam maçãs nas moças. Se por acaso a mulher pegasse a fruta, significava que ela aceitava o amor do rapaz, e os bebês que nasciam nesses casos geralmente se chamavam Fuji ou Gala, brincadeirinha. A proposta inicial dos saquinhos de chá era apenas para tirar a erva de dentro da xícara antes mesmo de acabar a bebida, porém as pessoas resolveram que era muito mais prático preparar os chás dentro do saquinho. A temperatura de dentro de uma colmeia é cerca de 36,6 graus, quase a mesma temperatura de um corpo humano saudável. Quando fica uma temperatura insuportável lá dentro, as abelhas
montanhas mudam de lugar e começam a bater suas asinhas para resfriar lá dentro. A passagem de roupa radical é um esporte que foi criado na Inglaterra. A ideia inicial era levar uma simples tábua para o lugar mais remoto da Terra e com isso passar um monte de roupas. Mas de onde será que vem a eletricidade para ligar o ferro? A primeira montanha-russa foi criada no começo do século XIX, mas para transportar carvão a colina abaixo. Aí todo mundo achou mega divertido descer a bordo e começaram então a pegar para dar uma voltinha básica. A menor ilha habitada do mundo fica no estado de Nova York e é chamada de Just Room Enough Island. Traduzindo fica, um quarto é suficiente, mas de fato só cabem uma árvore e uma casa. Nossa, qual curiosidade te deixou de boca aberta? Nos conte, o comentário mais legal e criativo vai ficar fixado no topo dos comentários e ainda vai receber um coração único do canal. Tá esperando o que para comentar? Esse foi o 105 curiosidades que precisei checar para acreditar. Obrigado por assistir e até mais!